J'ai chanté de tout mon cœur, émerveillé de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. A gente tinha de tudo, criado no Brasil, que você tem uma excelente agricultura, você tem mar, você tem terras para plantar, você tem uma expectativa de vida muito bacana, crianças que até reclamam da sua comida, às vezes quando a mãe vai dar um prato para ela de arroz e feijão, ela fala, não gosto de feijão, então pode escolher até o seu alimento. Então essa variedade de coisas que nós temos na riqueza aqui no nosso Brasil, eu fui fazendo um paralelo e falando, poxa, quando você começa a olhar para trás e ver que tem pessoas que têm menos que você, ou não tem nada, absolutamente nada, eu falei, são essas as pessoas que eu gostaria de ajudar. Partindo desse princípio, a gente começou a observar e procurar aonde são essas pessoas que não têm absolutamente nada ou quase nada, ou necessitam de fato de uma mão amiga, né? Mais ou menos foi por esse caminho, observando o que a gente tinha, o que a gente tem, com aqueles que não têm absolutamente nada. Um outro fato que nos motivou muito também a fazer esse tipo de trabalho é a certeza que nós temos de que nós não estamos aqui para viver uma vida para nós mesmos, mas só para nós mesmos, mas precisamos fazer parte da vida e da história do próximo, ajudar o próximo a escrever a sua história e também deixar ser ajudado pelo próximo para que juntos façamos um mundo melhor. Tem até uma frase, né, amor? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Eu acho muito interessante essa frase. Direto aqui do Níger, mandando um abraço para todos vocês que têm orado, contribuído, fazendo parte aqui desse grande projeto, esse projeto de Deus para essa nação. Já baseado em pesquisas que eu procurava ajudar o país do último IDH do mundo, ou o mais pobre, qual seria. E há 15 anos atrás, fazendo essa pesquisa, Níger era o segundo país mais pobre do mundo. E aquilo me motivou, eu sempre gostei de desafios, a minha vida sempre foi de desafios, mesmo tanto a minha carreira profissional como escolar, sempre com muitos desafios. E nisso eu procurei saber onde que se encontram as pessoas mais necessitadas do planeta, e isso me motivou muito. E quando eu fui Níger, então eu parti, fui uma primeira viagem para sondar, ver o que era, o que tinha de mais necessário de ajuda naquele momento, e nisso então parti para o Níger. Eu ainda tenho na minha memória, dentro do avião indo para o Níger, a minha primeira impressão foi ver aquele mar de areia, né? Um deserto imenso, e imaginar que pessoas viviam ali há séculos naquele lugar, que tipo de vida eles tinham. Isso me impactou de uma maneira sobrenatural. Quando eu desci no Níger, aquele calor escaldante, uau, eu pensei, como pode alguém viver aqui, né? E me deparei com crianças que para mim são as crianças mais lindas do planeta, vivendo em condições subhumanas. E eu pensei, por que eu vou só conhecer um lugar assim e eu não posso fazer alguma coisa? Como é que eu vou viver daqui para frente? Será que eu vou cruzar meu braço, esperar alguém fazer? E
Isso trouxe um impacto muito grande para mim. Isso me fez ter certeza de que não fui eu que escolhi aquele país, mas eu fui escolhida por eles para estar ali. O início do nosso projeto começou, por incrível que pareça, com uma bola furada. Com uma bolinha furada eu conseguia reunir muitas crianças, até 200, 300 crianças, vindo alegre, pulando, por aquele brinquedo tão simples e tão, talvez insignificante para muitas crianças do resto do mundo, do Brasil, da Europa, e aquela turma toda vindo, achando que era muito gostoso estar junto, só pelo fato de estar e sorrindo com uma bola furada. Aquilo impactou muito a minha vida e eu vi que com pequenas coisas, coisas simples do dia a dia, corriqueiras, podia fazer a alegria de muitas pessoas. Plena tempestade de areia, chegando a poeira. Ver a alegria também das mães, dos irmãos e aquela vontade que eles tinham de fica mais um pouco com a gente, um abraço que fazia diferença. Automaticamente a gente começou um projeto de futebol. Traziam crianças, levava alegria, esporte, né, para o desenvolvimento mental também. E futuramente a gente foi entrando em outras áreas. Trabalho com nutrição para crianças, depois desenvolvemos creches, logo depois escolas de costura para mulheres, para um desenvolvimento futuro e promissor. Les Africains n'est pas les dents? Oh bien. Ils ont des dents. Chérie, je vais voir ton dent. Nós temos um projeto, mas também uma grande família, a família, né? Quer dizer, em si, o relacionamento com os filhos, tanto os filhos adotivos que moram conosco, como filhos de coração também. Então a gente costuma ter esse relacionamento, pai, mãe, filhos e a comunidade. A gente procurou interagir para ter mais comunhão, compromisso, respeito, né? E procurar proporcionar para muitos que são órfãos, às vezes um tem só o pai, o outro tem só a mãe, e a gente procura suprir isso de uma forma muito gostosa, muito divertida, mas porém regada, né, de muito respeito e de cumplicidade. A nossa família no Níger foi algo que aconteceu, né? Em alguns casos a gente teve aquela gravidez programada, né? De que a gente viu a criança, viu a necessidade deles terem uma família e terem um apoio e a gente trouxe para perto. Mas aconteceu também aquela gravidez surpresa, né? Que a gente não programou, mas aconteceu. E atualmente nós somos 12 pessoas morando na mesma casa. Nós temos filhos que já casaram, que já têm a sua família, né? Filhos. Então temos netos também. Verdade, sou vovô já. E isso tem assim, mudou a minha vida, foi transformador, né? Eu me sinto realizada como mãe. Sinto que a gente tem desempenhado um papel muito importante na vida e na formação deles, tanto de caráter quanto de oportunidade, de esperança, assim como eles também trouxeram grandes transformações para a nossa vida, né? Filhos naturais, nós tivemos uma, mas faleceu. E agora são 19, sendo que 17 garotos e 2 meninas. Além dos 19 filhos que tem conosco já, a necessidade é tão grande no Níger que precisamos achar outros meios para poder ajudar essas crianças e trazer um pouco mais perto. Hoje temos 4 creches e 11 projetos de nutrição. Sobre as creches, as crianças entram às 8 da manhã, saem às 14 horas, passam esse período conosco, onde tem o cafezinho da manhã, o almoço, alfabetização no francês, porque a língua oficial é o francês do Níger. E isso tem funcionado, tendo a recreaçãozinha para elas também. A parte espiritual também é mostrada dentro da nossa prática, tanto papai e mamãe, quanto dos professores, os cozinheiros, as pessoas que fazem parte do projeto. Inclusive tenho filhos que já são monitores e trabalham em algumas das creches. E na parte da nutrição, são 11 programas de nutrição espalhados pelo país, no qual as crianças chegam, tem uma refeição também nutritiva no dia. Nós temos um alimento
que são 7 grãos pilado, né, feito lá, nós mesmos produzimos isso, que tira a criança da desnutrição em 1 mês, né, Giovana? Isso. E esse projeto nasceu da necessidade que a gente viu diante da gente, né? Totalmente. Crianças desnutridas, crianças sem acesso a alimento nutricional. E isso mexeu muito com a gente e abrimos esse projeto de nutrição. Ainda crianças como essa daqui nascem sem uma mínima condição mesmo do leite materno. Então, nós estamos aqui para não só levar a palavra de Deus, mas também levar alimento, comida, e você pode fazer parte desse projeto. A creche nasceu da necessidade de trazer uma educação transformadora para a vida dessas crianças também. A gente viu que o projeto de nutrição era bom, é importante, mas para que uma sociedade seja transformada, eles precisam ter acesso também à educação, um projeto de transformação física, emocional e espiritual. E, além do mais, situações e cenas que a gente tem guardado na nossa memória no início, no começo, que nos motivou a entrar a fundo na área da nutrição, é ver uma criança dividir com mais 2 irmãozinhos 1 grão de amendoim. Então isso são situações muito tristes, né? E tocou demais a gente. Então isso nos ajudou bastante a dar esse passo maior para buscar ajudas, parceiros, pessoas que queiram sonhar esse sonho conosco. Querer ajudar a tirar crianças da desnutrição em níveis altíssimos para poder, pelo menos, ter uma vida saudável e melhor. Continue orando por nós, pelas crianças aqui do Níger. Aqui, a família deles são muçulmanos e a gente tem levado a palavra de Deus e fazendo discípulos aqui. As mulheres no Níger, elas enfrentam muitas dificuldades desde pequenininha. Elas são expostas à violência física, violência sexual, violência psicológica. Elas sofrem muito, são consideradas inferior. A maioria das mulheres no Níger não tem acesso à escola, não podem opinar, não podem, enfim, uma série de coisas elas são afastadas. Nosso projeto visa levar às mulheres um conhecimento maior para que elas possam ter uma oportunidade de serem alfabetizadas e ajudarem os seus filhos, para que elas possam ter uma oportunidade de trabalho, aprendendo corte, costura, artesanato e assim ajudar a sua família e os seus filhos a terem uma transformação também. E nesse curso, lembrando que ao fim dele, todas que passam, elas começam a ter uma profissão e ter um autossustento. É doado pelo projeto uma máquina de costura para que elas possam desenvolver e ter o seu ganha-pão e isso também já vai sendo parte dessa mudança da sociedade. Esse curso ele dura em média 3 anos. E nesse curso, além do aprendizado de alfabetização em francês, de corte, costura, artesanato, a gente faz pequenos cursos de aprender a fazer sabão líquido, sabão em barra. Elas têm a parte moral também, que ensina elas a higiene, ensina a cozinhar, aproveitar melhor os alimentos. A menina que entra num projeto desse, ela sai de lá com muito mais capacidade de ser uma melhor mãe, de dar uma melhor estrutura para a sua família. E se profissionalizando, ela gera recursos para a economia e nisso vai trazendo benefícios para toda a população. Além do trabalho social que nós desenvolvemos no Níger, nós entendemos que é necessário um discipulado também. E que discipulado é esse? Um discipulado prático. No Níger, 98% da população ela é muçulmana. E eles creem também que Jesus Cristo é um profeta. E isso também nos dá um gancho para que a gente possa mostrar características de Jesus com muita simplicidade, com muita clareza. E isso tem feito eles observarem mais que Jesus, ele tem feito uma grande diferença, não só na nossa vida, como o nosso dia a dia, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, de se comportar, de atuar naquele país,
tem feito com que eles repensem e feito uma análise. Poxa, de fato, eles têm procurado viver aquilo que Jesus tem falado para viver. E assim a gente tem feito, em pequenas reuniões, de um âmbito geral. Nós não temos um grande local ou templo de concentração para uma massa. Além do que, nós entendemos que é no corpo a corpo, é no todo dia. Por isso nós procuramos viver um versículo que Jesus disse, né? Conhecerei os meus verdadeiros discípulos pelo amor. Ou seja, a gente tem procurado aplicar isso nesse contexto, que é um contexto tão hostil e tão difícil. A perseguição à igreja do Níger, ela é real, ela existe. Procurar através do amor e do discipulado prático, corpo no corpo, tendo a comunhão da igreja por lá e aplicando os princípios de Cristo. Faz a diferença é a gente procurar demonstrar na prática essa atitude de princípios. Que princípios são esses? Princípios que a gente tem aprendido a conviver a cada dia, o que a palavra tem nos trazido, o evangelho da salvação e da restauração de vidas, de caráter, de quando você de fato quer aplicar isso tem mostrado a diferença. Então o evangelho ele faz a diferença em qualquer lugar do planeta. Então é aquela vida de pregação, né? Não é vir com um discurso bonito, impondo alguma coisa, mas fazer realmente alguma coisa. E no Níger nós percebemos o quanto um toque, o quanto um olhar faz a diferença. E o que ajuda bastante também é você procurar ser exemplo. Então, para a gente poder não só ouvir uma boa mensagem, uma boa orientação, mas eu tenho que ver também aquele que está me instruindo, se tem procurado pôr em prática aquilo. E isso a gente tem procurado com todo o carinho, com todas as nossas forças. Não é fácil, não somos perfeitos, temos muitos erros, mas a gente está procurando acertar o alvo. Muito obrigado por me ajudar. Meu nome é Maimu. Deus abençoe. Deus abençoe. Está disposto a morrer pra si, para Cristo viver em sua vida e deixar pra trás tudo